As árvores do cerrado, elas têm o tronco retorcido. Pois é, por que esses troncos eles são tortos? Diferente do que muitas pessoas acham que é porque o solo ele é pobre, ou então porque o sol ele nasce de um lado e não do outro, ou então que é porque nasceu assim daquele jeito, porque sei lá, um monte de vaca e boi pisou lá sei lá, no tronco, na árvore, na semente, sei lá, faço a mesma ideia. Não tem nada a ver. Então nessa aula de hoje eu vou falar as características do cerrado que podem cair para o seu vestibular e tudo que tem acontecido dentro da economia. Já vou avisando, você sabe quais são as maiores cidades que crescem hoje no Brasil? Principalmente cidades médias e pequenas. As grandes metrópoles, elas estão fazendo um movimento contrário. Tá, Arnaldo? Mas qual é a relação do Centro-Oeste e do Cerrado com esse crescimento econômico? É pelo simples fato de que lá no Cerrado nós temos muito dessa economia, muitas cidades pequenas e médias se desenvolvendo. Só que em contrapartida, nós temos alguns reveses climáticos que são importantes para o seu vestibular. Em primeiro lugar, é importante, e já como eu tinha falado no vídeo, o cerrado ele tem algumas características peculiares de ecossistema. Lembra que o cerrado ele vai ter uma vegetação pouco densa, ou seja, as árvores elas serão mais esparçadas, e o cerrado também, por morfologicamente falando, ele é constituído por planaltos e chapadas. É importante de pensar que essa região do centro-oeste brasileiro é uma região alta, por isso que inclusive Brasília foi construída lá, para ter uma visão muito grande de todo o território brasileiro, e é uma visão estratégica até porque se algum país tentar invadir Brasília, fica muito mais fácil para estabelecer uma defesa quanto à capital do país. E não se esqueça que nós temos outras características do cerrado. Lá nós temos o clima tropical continental, nós temos um calor imenso o ano inteiro, mas consequentemente nós temos também uma amplitude térmica, ou seja, uma variação de temperatura gigantesca. Não se esqueça que isso se dá principalmente por causa da continentalidade. Embora que o nosso cerrado seja extremamente quente, nós teremos também essa amplitude térmica bem grande, principalmente variando do dia para a noite. E não se esqueça que então nós teremos um verão quente e úmido, inverno frio e seco. Verão quente e úmido por causa da massa tropical atlântica avançando, da massa equatorial continental avançando e trazendo umidade. Já durante o inverno nós vamos ter duas ações de massas de ar que elas trarão uma força, um ar mais seco. São elas, massa tropical continental e a massa polar atlântica. Tá bom, Arnaldo, mas por que então as árvores elas são retorcidas? Até agora você viu que água tem. Então por que o diacho dos troncos eles são retorcidos? É porque o solo é ácido. Além dessa influência rochosa, né, e da formação pedológica ou pedogênica, né, ou seja, a formação do solo, nós vamos ter principalmente alguns fenômenos acontecendo. Por exemplo, a laterização e a lixiviação. A lixiviação é a limpeza dos nutrientes do nosso solo, ou seja, todos os nutrientes, conforme vai chovendo, eles vão sendo carregados pela água da chuva, então eles vão sendo limpados. Literalmente o solo vai ser limpado, tá? Só que infelizmente é de nutriente e não de sujeira. Sujeira também, mas isso daí é uma outra história. Aí, o que vai acontecer? Se tem muito ferro, por exemplo, muito alumínio nesse solo, pode acabar criando uma crosta ferruginosa em cima desse nosso solo, provocando o quê? A laterização. Você bate no solo, ele é de metal, ele fica bem metálico, tá? E aí o solo fica totalmente improdutivo. Por isso que é importante de nós cuidarmos do nosso meio ambiente e termos técnicas de cultivo. Nós precisamos cuidar do nosso meio ambiente, por quê? Porque o solo ele é um recurso finito, ele não é um recurso infinito. Claro, é muito importante, até estava comentando, estava em uma discussão recentemente, e aí, o que nós podemos fazer? Abolir o agronegócio? Não dá, porque o agronegócio ele é importante para a economia, não para o nosso consumo interno. Por quê? Porque o agronegócio ele vai exportar a maior parte da produção. Também, o agronegócio ele vai produzir muita soja e a soja. Mas o maior produto que nós temos aqui no Brasil é a soja. Mas, pensa aí no seu prato. A soja, você come muita soja durante o seu dia a dia? Não, mas de forma indireta você consome, através da carne, através do boi, tá bom? A maior parte do nosso alimento diário vem da agricultura familiar de pequenos agricultores. Só que mesmo assim, eu estou falando aqui que é para abolir o agronegócio? Não. E infelizmente, muitos latifundiários acabam não usando o quê?
infelizmente não usam os agrônomos. E também tem agrônomos que também não colaboram, não pensando no meio ambiente, mas existem os agrônomos que também pensam no meio ambiente. É importante de você pensar o seguinte: lá no centro-oeste brasileiro nós não temos muita vegetação, então a água da chuva vai entrar em contato com muita facilidade com o solo, e isso pode acabar ocasionando o quê? Várias transformações desse nosso solo. E além disso, nós temos algumas características, algumas outras características peculiares. Quais são essas características, Arnaldo? Lá nós temos então o desmatamento da vegetação. Através da grilagem, você extrai a madeira que tem interesse, tem valor no mercado, depois você taca fogo em tudo, ocupa com meia dúzia de gado para você especular, e aí sim você vai vender através da grilagem, ou seja, da falsificação do terreno, ou melhor, do documento do terreno, para outras pessoas. E essas pessoas, que são latifundiários do agronegócio, vão acabar construindo seus negócios e vão acabar, infelizmente, matando muitos indígenas, muitas populações ribeirinhas e também vários quilombos. Ei, presta atenção, porque isso é uma crítica que o vestibular costuma cobrar, tá bom? É importante isso também para sua vida? Com certeza, porque isso vai refletir nas queimadas que nós temos na vegetação, o clima ficando cada vez mais seco, deserto surgindo aqui no Brasil através do Nordeste na desertificação, mas, por outro lado, várias pequenas cidades e médias cidades acabam crescendo e desenvolvendo a economia local. Isso é nítido, mas não se esqueça, o agronegócio ele vai concentrar a renda, tá bom? Ele vai consumir bastante, ele vai gerar serviço dentro dessas cidades? Vai, mas a renda ela será ainda assim muito concentrada. E aí é que tá, né? Na atualidade, nós vamos ter o quê? Uso de vários, infelizmente, né, agrotóxicos. Nós temos também o desmatamento, vários indígenas perdendo suas terras. É importante de você ficar atenta, porque as nossas legislações ambientais sempre muito flexibilizadas e também os nossos órgãos que fiscalizam o meio ambiente sucateados. Pois é, né? Curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, aproveita e compartilha com seus amigos e suas amigas. Grande abraço, até a próxima. Falou, vestibulando e vestibulanda!